Ô glória, momento da palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, que diz: as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Agora o versículo 14. Pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Ontem Deus falou comigo algo profundo sobre o perdão. Deus falou algo ao meu coração, o que dificulta as pessoas perdoarem aos outros. É quando comparamos a ofensa que recebemos com a ofensa que nós mesmos praticamos. Ou seja, se você tiver alguém da sua família assassinado por outra pessoa, um exemplo bem radical, e você vê que você nunca tirou a vida de alguém, você vai encontrar dificuldade, porque você vai dizer: isso eu não tolero, a pessoa matou alguém da minha família, eu nunca tirei a vida de ninguém, porque você está comparando o pecado que a pessoa cometeu com um pecado que você não cometeu. Por exemplo, se a gente tiver uma filha, alguém da nossa família violentada sexualmente, e você nunca fez isso com uma outra mulher, com uma outra pessoa, você vai ter dificuldade de perdoar, mas isso é uma violência. Eu nunca fiz isso com ninguém. Só que o perdão que nós damos ao próximo é como se fosse uma troca. Deus diz: o perdão que eu te dou depende do perdão que você dá ao teu próximo. Porque por mais que até tenhamos nascido num berço evangélico, por mais que não tenhamos sido pessoas tão ruins na sociedade, o mínimo que a gente acha que cometeu de pecado, Deus é tão santo que para Deus foi muita coisa. Então, Deus fala: eu te perdoo de tudo que você já fez contra mim, que foram gravíssimas suas ofensas, mas você tem que perdoar quem te ofendeu também. É uma troca. Então, porque olha como é que Jesus, as coisas com Deus espiritualmente falando são diferentes. 1 João 3,15 diz: qualquer que aborrece, ou algumas traduções, odeia seu irmão, é homicida. E nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, para Deus, só o fato de odiar alguém, de aborrecer, já é cometer um homicídio. Jesus falou também que aquele que cobiçar uma mulher já adulterou com ela. Mas entenda bem, vamos olhar de uma forma espiritual. Para ter um adultério tem que haver consentimento entre um homem e uma mulher se deitar. Não é verdade? Mas se eu cobiçar uma mulher, isso não significa que aquela mulher aceitaria se deitar comigo. Então, se eu cobiçando ela, é como se eu tivesse me deitado com ela. E se ela não consentisse nisso, se você analisar bem, era uma forma de estupro, espiritualmente falando. Porque eu cobicei uma mulher, segundo Jesus, é como se eu já tivesse deitado com ela. Só que se ela não quisesse se deitar comigo, é como se eu tivesse se deitado com ela à força. Isso não é estupro? Então, às vezes, a gente acha que nossos pecados são pequenos. Mas, aos olhos de Deus, até palavras, Deus é tão santo que até uma palavra mentirosa, uma palavra ofensiva, é algo gravíssimo. Por isso que Jesus falou assim: por suas palavras serás julgado. Às vezes não precisa nem ter a ação em si, basta ter a palavra maliciosa. Para Deus já é um grande pecado. Então, quando você for perdoar alguém, não compare a ofensa que a pessoa fez com o seu próprio caráter. De repente a pessoa é ruim, é perversa e você não é. Mas o problema não é o que a pessoa fez a você. O problema é o que nós fazemos a Deus todos os dias. Então, se nós queremos o perdão de Deus, nós também devemos perdoar as pessoas que nos ofendem, por mais terríveis que seja a ofensa recebida. Deus te abençoe.